Gente, bom dia! Vamos para a nossa aula sobre dinâmica populacional, tá? Vamos conhecer as características dessa dinâmica de populações, quais são os fatores, né, que influenciam os crescimentos populacionais, tá bom? Então, é a nossa aula 3 de biologia da nossa apostila de revisão Faraday 1, certo? Então, para início de nossa aula, a gente entende, vamos relembrar na realidade, né, um pouquinho sobre a organização ecológica, tá? Que vai desde o organismo à população, né, que é o foco do nosso estudo e tem como característica, né, ou uma nomenclatura, uma denominação, o conceito de população, grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área e compartilham os mesmos recursos. E essa característica de viver em uma mesma área e compartilhar essa área, né, e todas as outras coisas que estão embutidas nesse conceito, significa dizer que essa população ela sofre variações, tá? Por causa dessas interações. Então, se eu estou no mesmo ambiente que outros indivíduos, né? Então eu vou competir por espaço, eu vou competir por... vou interagir na realidade, porque não é só competição, tá? Eu vou falar um pouco sobre as relações ecológicas que influenciam nessa dinâmica populacional, mas a gente fala de interações. Então, as interações estabelecidas entre os seres vivos vão dinamizar a estrutura, tá, dessa população. Por isso que o título da nossa aula é Dinâmica Populacional, ok? Então, nós temos primeiro que analisar fatores de influência, tá? Uma população natural, né? Naturalmente, as populações elas tendem a crescer indefinidamente por causa das suas capacidades reprodutivas, né? Dos seus ciclos reprodutivos. Todos os seres vivos, sejam eles exclusivamente assexuados, ou aqueles exclusivamente sexuados, ou aqueles que possuem alternância de gerações, né? No mesmo ciclo, uma fase sexuada e outra assexuada, todos eles se reproduzem. E essa reprodução gera descendentes, né? Então, essas gerações de descendentes, essa capacidade de se reproduzir, a gente chama de potencial biótico. E todos os indivíduos, todas as espécies possuem um alto potencial biótico ou um baixo potencial biótico, tá? Então, naturalmente, essas populações elas tenderiam a crescer indefinidamente, mas possuem fatores que influenciam nessa dinâmica populacional, no aumento ou na diminuição da densidade de população. Então, só para a gente se situar um pouco, nós temos, quando falamos de população, nós temos dentro da dinâmica, que é essa flutuação do número de indivíduos e da relação entre eles, nós temos as densidades populacionais, que é quando esse número de indivíduos ele aumenta, ele diminui ou ele continua estável de acordo quando a gente faz uma análise com a área, tá? Então, a densidade populacional é o número de indivíduos dividido pela área que esses indivíduos ocupam. Se for uma população terrestre, né, vai ser o número de indivíduos dividido por área. Se for uma população aquática, né, em um ambiente aquático, essa densidade vai ser o número de indivíduos pelo volume ocupado por esses indivíduos, tá ok? Então, nós temos aqui 4 principais fatores de influência, que são as taxas de natalidade, de imigração, né? Todos aqueles indivíduos que entram nessa população, né? Que nascem nessa população, as taxas de mortalidade e as taxas de emigração, todos aqueles indivíduos que saem. Então, aqui nós temos 2 fatores de entrada de indivíduos, né? Que favorecem o crescimento populacional e 2 fatores de saída de indivíduos dessa população que favorecem o declínio, a diminuição desse número de indivíduos nessa população, tá?
Mas essa população ela é dinâmica, tá? Que é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Significa que essa população ela pode estar constante, né? Relativamente constante, mas ela pode crescer um pouco ou diminuir um pouco, dependendo das suas características naturais, né? Da espécie e também dos fatores que vão influenciar, que são esses fatores que eu acabei de citar. Então essas populações elas podem aumentar em determinado período e diminuir em outros períodos sem que haja comprometimento dessas populações, tá? Então esses gráficos aqui, ó, eles mostram essa dinâmica de população ao longo do tempo, que são essas flutuações ou essas variações do número de indivíduos que estão relacionados com principalmente a relação entre essas taxas de crescimento. Então nós temos que aqui é o fator de crescimento populacional, né? Quando nós consideramos a natalidade mais a imigração menos a mortalidade mais a imigração, a relação entre eles, se esse número for maior do que zero, significa que a população está crescendo. Se for igual a zero, essa população está em equilíbrio, estabilizada. Já se ele for menor do que zero, a população está em declínio, tá? Tem uma outra condição para a gente fazer essas análises, é que quando a natalidade mais a taxa de imigração ela é maior do que a mortalidade mais a taxa de emigração, também a gente diz que essa população cresce. Se essa relação for inversa, a população está em declínio. E se for uma relação de igualdade, ela está em equilíbrio, tá? Muito semelhante ao que a gente acabou de ver aqui. E toda a população, ela tende a uma taxa exponencial, certo? Que é esse crescimento, ó. Crescimento inicialmente lento, porque geralmente as populações são populações jovens, são populações que têm poucos indivíduos, então a taxa reprodutiva é baixa. Depois que esses indivíduos atingem a maturidade, um número de indivíduos satisfatório nessa população, a reprodução ela dá um salto, né? Ela cresce muito rapidamente, certo? Isso chama crescimento exponencial. É o que a gente considera, né, que seja um crescimento em condições ideais na natureza. E quais seriam essas condições ideais? Recurso ilimitado, ausência de fatores que contenham o crescimento, né? Que no caso são os predadores, parasitas, competidores por recurso, por espaço, por outras características. Certo? Mas a gente sabe que na natureza isso não acontece, não existe essa ausência, essa perfeição inteira, essa perfeição completa, né? Tem fatores de resistência. Então esses fatores de resistência, né, eles diminuem esse número, eles contêm mesmo e estabilizam esse número de indivíduos, tá? Que é o que a gente chama de modelo logístico, que é o que realmente acontece, são as condições reais desse ambiente, que são na realidade fatores limitantes, é a resistência ambiental atuando sobre os indivíduos e levando à seleção natural, por exemplo, certo? Então se eu tenho uma espécie que ela se reproduz muito, insetos, por exemplo, os insetos eles têm um alto potencial biótico. E todos os animais que têm uma fecundação externa, um desenvolvimento das suas crias externamente, né, externos ao corpo. Então, como eles vão liberar esses indivíduos, a prole, né, os imaturos, no ambiente, eles têm que produzir uma grande quantidade de indivíduos, né, de prole. Para quê? Porque quanto mais indivíduos eles liberarem nesse ambiente, maiores serão as chances deles terem um sucesso reprodutivo, porque a maioria deles vai ser eliminado desse ambiente por predadores, por vários fatores limitantes desse ambiente, né, alimento, e uma outra quantidade vai permanecer e vai sustentar essa espécie, se reproduzir novamente, certo? Então, significa esses fatores limitantes, essas condições variáveis, recursos, tá? Então, esses fatores de crescimento, eles são
variáveis, tá? E importantes. Aqui a gente tem a união desses dois tipos de crescimento. O crescimento exponencial, que é aquele rápido em condições ideais, que os indivíduos reproduzem muito. E nós temos o crescimento logístico, que a gente chama de curva em S, tá? Curva em J, o crescimento exponencial, e o logístico, que é a curva em S, que é o que realmente acontece. Significa o quê? Que esses indivíduos eles vão crescer até determinado momento. Essa população, né, vai aumentar o número de indivíduos até determinado ponto. Quando chega nesse ponto limite, que a gente chama de capacidade de suporte, que é o máximo de indivíduos que esse ambiente vai suportar, a população ela estabiliza, ela entra em crescimento dinâmico. Ela entra em equilíbrio dinâmico, tá? Ela pode aumentar um pouco, diminuir um pouco, dependendo das suas características e das condições, mas nada que vá comprometer, aumentar muito o número de indivíduos e exacerbar a competição, ou diminuir muito e tender à extinção, certo? Então nós temos alguns fatores limitantes, como a competição, predação, parasitismo, taxas de mortalidade, certo? Então algumas relações ecológicas aqui citadas são fatores limitantes do tamanho, né? Então elas servem como reguladoras do tamanho populacional. E nós temos variáveis dependentes, como a sobrevivência, a taxa de fecundidade, né, dessas espécies, a natalidade, condições ambientais e os eventos aleatórios ou eventos estocásticos, certo? Aí a gente entra para a nossa primeira questão. Questão 2 do nosso caderno Faraday 1, aula 3 de Biologia B da página de exercícios, página 232. E a nossa questão diz o seguinte: uma das formas de controle biológico de pragas, né, que é representado pelo gráfico 1 aqui, ó, Deus da linha retinho, né, completo, consiste em introduzir um predador, que é o gráfico, a linha pontilhada 2, do causador da praga no local. Assinale o gráfico que melhor representa as curvas correspondentes à praga e ao predador após a sua introdução no instante indicado por I. Ele quer saber qual desses gráficos aqui melhor representa a relação entre o predador e a presa, tá? De todos esses gráficos aqui, ó, nós podemos dizer que o gráfico ele é o que melhor representa essa relação. Por quê? Porque a praga ela vai ser a presa, né? O predador já vai ser o outro indivíduo que vai ser o controlador dessa praga, vai ser o predador, né? Que aqui já está citando. E nessa relação, a gente tem que o número de predadores, né, dessa população, ele sempre regula o número de presas e vice-versa. Porque, como a gente vê aqui nesse gráfico, observem na apostila de vocês, a página 132, se eu tenho muito predador, né, e aqui, ó, a medida, muita praga, aliás, né, muita presa, eu vou chamar de presa, muita presa, à medida que eu insiro nessa população esses predadores vão consumir essas presas. Então, isso tende a diminuir o número de indivíduos de presa. Se diminui o número de indivíduos de presa, obviamente vai faltar alimento para esse predador, o que também diminui esse nível de predadores, essa quantidade de predadores. Então, uma população vai regular o tamanho da outra, e aí fica nesse gráfico de zigue-zague aqui que a gente vê na letra E, que é o que melhor representa. Então, gráficos de predação, uma dica: gráficos de predação sempre vão se apresentar nesse formatinho de zigue-zague, né? Sempre as duas, presa e predador, regulando a sua dinâmica populacional, a quantidade de indivíduos nessa população, tá? Essa segunda questão é referente à questão 1, lá do desenvolvimento de habilidades, da página 289, tá?
Então, ao longo do século XX, a taxa de variação da população do Brasil foi sempre positiva, ou seja, em crescimento. Significa que os fatores, as taxas de entrada de indivíduos sempre foram maiores que as de saída, certo? Essa taxa em consideração o número de nascimentos, que é N, representado por N, o número de mortes, representado por M, de emigrantes, representado por E, e de imigrantes, representado pela letra I, por unidade de tempo, é qual? Ele quer saber qual é a relação que manifesta esse crescimento. Então, nós temos que a taxa de mortalidade mais de imigração, taxa de mortalidade sendo menor que a taxa de imigração, mais emigração, mais natalidade vai representar esse crescimento, né? A taxa de natalidade mais imigração maior que a taxa de mortalidade mais imigração é a que representa esse crescimento, e assim a gente analisa todas as outras, tá? Então a gente pode observar que na letra B é o que representa de fato essa relação de crescimento. Porque se eu tenho mais indivíduos nascendo e mais somados a indivíduos chegando, né, numa relação maior do que a taxa de indivíduos que morrem e de indivíduos que saem dessa população, isso significa que essa população tem mais gente entrando, chegando nessa população do que saindo. Então, se eu tenho mais gente chegando nessa população, obviamente ela tende ao crescimento, tá? Ela está em crescimento na realidade, certo? Já a nossa terceira questão também, lá do desenvolvendo habilidades, da página 289, ela traz aquele gráfico lá que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é um gráfico que representa, inclusive, as teorias malthusianas, certo? E de seleção natural também, a seleção natural de Darwin também foi baseada nessa relação aqui, tá? De resistência ambiental, seleção de características mais aptas, enfim. Então, a questão diz, a partir da observação do gráfico, abaixo, que eu botei acima, que mostra diferentes tipos de crescimento populacional, é correto afirmar que as letras A, B e C, então A, B e cadê a C? E C, aqui ó, A, B e C são, respectivamente. Então a gente diz aqui ó, sem olhar as alternativas, que o gráfico, que a curva A é a curva de crescimento exponencial, tá? Então, ou curva de potencial biótico. A B é a curva de crescimento logístico, ou a curva em S, né, de crescimento real, certo? E o C é a capacidade de suporte do ambiente, é o máximo que esse ambiente pode suportar, né, dessa população. Então a resposta certa é a letra E. A é uma curva de potencial biótico, B é a curva logística de crescimento e C é a capacidade de suporte do ambiente, tá ok? Então, essa foi a nossa aula sobre dinâmica populacional. Até a próxima aula. Tchau!